seja intenso. Orações mornas não chegam ao céu. Orações sem vontade, sem coração, resmungadas pelo canto da boca, não passam nem do teto. A oração precisa ter alma, ter sentimento. A oração precisa do ser integral, de todo o seu ser, de ser intensa. Jesus condenou os religiosos que ficavam simplesmente repetindo palavras, mas aquilo não vinha do coração, essa oração não tinha vida. Seja intenso nas suas orações, coloque sentimentos na oração, ore com vontade. A oração que toca os céus é aquela que é feita com força, muitas vezes com lágrimas, uma entrega total para Deus. Eu não estou falando sobre o volume, eu não estou falando de gritar e dizer para todos os vizinhos que você está orando, eu estou falando de intencionalidade, de todo o coração. Nós precisamos estar conscientes que enquanto oramos estamos tendo uma audiência com o Rei de toda a terra, aleluia! Alguns dariam muito dinheiro para se encontrar com algum governante. Quem sabe a geração mais nova faria o que tivesse ao seu alcance para se encontrar com algum famoso, algum influencer. Mas eu e você podemos a todo tempo, a todo instante, a todo momento nos prostrar diante dele, e através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que diz a palavra, fez um novo e vivo caminho, chegar na presença de Deus, derramar a nossa alma, ativar o sobrenatural e ver a mão de Deus se movendo ao nosso favor. É uma audiência com o Rei de toda a terra. Mas precisa ser intensa, precisa ser de coração. John Bunyan, um escritor de O Peregrino, o livro mais lido depois da Bíblia, diz: quando orares é melhor que o teu coração fique sem palavras, se essas palavras não vierem do teu coração. Ore com intensidade, ore com fervor, ore com o coração. O texto que lemos, verso 5, vai dizer: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o quê? Orava intensamente. Algumas versões vai dizer: orava fervorosamente a Deus por Pedro. Eu imagino que a morte de Tiago despertou a igreja a clamar pela vida de Pedro. Eu imagino uma conversa dos irmãos dizendo: irmãos, nós já perdemos o Tiagão. Se nós não clamarmos a Deus, Herodes vai matar a Pedro também. Não vamos aceitar essa situação, vamos nos reunir, vamos começar a clamar. Irmãos, nós sabemos do que Deus pode fazer. Irmãos, nós lembramos das palavras de Jesus, que disse que tudo que nós pedíssemos em seu nome, se nós crêssemos, Ele faria. Vamos orar intensamente, vamos orar fervorosamente. Aquela igreja adentrou a noite em oração, se reuniu na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e começaram a orar com fervor. Eu me peguei pensando essa semana, enquanto escrevi essa reflexão, como muitas coisas seria diferente se a igreja se reunisse mais vezes para orar por propósitos específicos. A sua oração sozinha tem muito poder. Você é chamado a orar todos os dias no seu quarto, sim. Mas quando os cristãos se reúnem para orar juntos pelo mesmo motivo, eles ativam o poder sobrenatural de Deus. Eu estou procurando com essa reflexão conscientizar você sobre o poder da oração, é verdade, mas mais ainda, meu desejo é despertar em você a sua responsabilidade com a sua família de fé, para que você se junte a nós nessa semana de oração, e que juntos nós realmente venhamos ativar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, sobre a nossa cidade, sobre a história que Deus está construindo aqui. Há algo poderoso a ser feito, há forças que estamos enfrentando enquanto liderança contrárias, estamos sentindo sim uma pressão, mas nós confiamos no Deus que chamou essa igreja, no Deus que plantou essa igreja, e eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai gerar um avivamento no teu coração e um entendimento para você perceber de que seus joelhos precisam se dobrar mais vezes na presença de Deus. Venha orar conosco essa semana e seja intenso na sua oração. Eduardo Bundes
escritor de 9 livros sobre oração, ele traz 2 frases. Eu não quis ficar escolhendo entre uma e outra, trouxe logo as 2. A primeira delas é: a igreja de joelho trará os céus à terra. A segunda é sobre a igreja, a oração também. Ele diz: unidades de oração reunidas, como gotas de água, formam um oceano que desafia qualquer resistência. Você entendeu o que ele está dizendo? Você orando, você orando, você orando, você adolescente orando, você, todos nós orando, unidades de orações. Quando se reúnem e começam a clamar a Deus, vai formando uma resistência, uma força dos céus, que o inferno não é capaz de deter, de que não há demônios capazes de resistir, porque Deus responde à oração. Venha orar conosco, venha orar de coração aberto, venha disposto a buscar o rosto de Deus, faça como a igreja de Jerusalém. Pedro, porém, ficou lá preso, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Não dá para fazer o trabalho de Deus sem uma vida de oração. Não dá para ser cristão sem uma vida de oração. Jesus não ensinou os discípulos a pregar, não ensinou eles a cantar, mas Jesus ensinou eles a orar. Desperta-me, Senhor. Desperta-me, Senhor. Desperta cada um de nós. Foi o príncipe dos pregadores, Spurgeon, que disse: quando Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo a orar. Pastor, eu sou novo na fé, não entendi muito isso ainda. Não dá para fazer as coisas avançar no mundo espiritual sem esse poder que a oração gera nos nossos corações. Deus está nos convocando a orar, amém? Não sei se você prestou atenção em um detalhe nesse texto, quando ele mostra do poder da oração capaz de trazer paz. Quando nós lemos o texto, no verso 6 diz de que no dia anterior, a de que Herodes ia submeter Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso a algemas. Sentinelas estavam na porta, na entrada do cárcere. Então foi que aconteceu o milagre. Repentinamente o anjo do Senhor apareceu, uma luz brilhou e encheu aquela cela. Então ele tocou no lado de Pedro e o acordou. A minha primeira impressão ao ler esse texto foi: quem sabe não seja literal que Pedro estivesse dormindo, porque ele está dormindo na noite, que no outro dia de manhã é o julgamento e a sua possível condenação. Mas quando o texto continua dizendo de que o anjo chegou, encheu a cela de luz, mas o anjo precisou tocar no lado de Pedro, nas costelas de Pedro, aí eu disse: não, realmente ele estava dormindo. Verdade que Pedro deu uma de crente 6 horas nesse dia. 6 horas. Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim que eu vou dormir um pouco. Brincadeiras à parte, aleluia. O sinal de Pedro, a razão de Pedro conseguir dormir, mesmo diante da morte iminente, é a confiança no poder e no cuidado de Deus. Eu consigo imaginar Pedro pensando, até mesmo orando e dizendo: mesmo que amanhã eu seja morto, eu vou dormir confiando na bondade do meu Senhor. Além do mais, eu sei que a igreja está orando por mim. Foi esse Pedro que anos mais tarde escreveu dizendo: ei, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se permitisse Pedro explicar o versículo, ele diria: eu estava condenado à morte, sabia que aconteceria no outro dia, mas mesmo assim, eu encontrei paz nele. A ansiedade não me dominou, a ansiedade não me tirou o sono, mas eu pude dormir e descansar em Deus, porque enquanto eu descanso, Deus está trabalhando em meu favor. Ore com intensidade e descanse na bondade de Deus.